O grande terror dos ingressantes do curso de biomedicina: matemática. Matemática. Eu vou falar pra vocês, gente, a mesma coisa que eu falo pro meu filho de 5 anos quando ele tem medo de alguma coisa. Não precisa ter medo, vai passar logo. Aí tem 2 caminhos. Ou ele pode não chorar e deu tudo certo, eu falo pra ele, viu só, não foi nada. Ou pode acontecer que ele chora, ai mãe, por que você me trouxe aqui? Aí eu falo pra ele, já passou. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu finalmente estou fazendo o vídeo que vocês tanto me pedem. Como é a matemática do curso de biomedicina? É muito difícil? Como é a matemática? O que tem? O que ensina? Então, pessoal, aqui nesse vídeo eu vim sintetizar para vocês um pouquinho do que é a matemática no curso de biomedicina. E já adianto para vocês que não é esse bicho-papão de 7 cabeças que vocês estão imaginando. Bom, primeiramente, pessoal, eu fiz aqui um resuminho, mais ou menos, tá? O que eu me lembrei ao longo do curso, que os alunos vão se deparar, tá? Isso não é o que vocês necessariamente vão se deparar na profissão, no dia a dia, embora eu digo para vocês que quase tudo aqui eu utilizo, mas é o que vocês vão ver na faculdade. Gente, regra de 3 é o que a gente mais utiliza na vida, né, gente? Só que eu faço aqui uma observação. Atenção, gente. Lembrem-se que tem 2 tipos de regra de 3. A diretamente proporcional e a inversamente proporcional. A diretamente proporcional é aquela que a gente multiplica em cruz. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Se a gente tem aqui uma barra de ferro com 6 metros de comprimento, com uma massa de 10 quilos, qual é a massa de uma barra de ferro de 9 metros de comprimento desse mesmo tipo? Ou seja, neste caso, o aumento da grandeza, que no caso aqui é a barra de ferro, vai implicar no aumento na mesma proporção dessa outra grandeza, no caso aqui a massa, tá? Ou seja, quanto maior é a barra de ferro, maior vai ser o peso desse ferro. Então aqui a gente tem, se 6 está para 10, 9 está para x. Multiplica em cruz, tá? 6 vezes x, 9 vezes 10 e faz aí a continha que tá indo na tela de vocês, tá? Ou então, pode ser inversamente proporcional. Essa aqui é que tá a atenção. Não vai fazendo tudo igual para tudo que não é. Tem que pensar primeiro. Exemplo, a gente tem 4 trabalhadores numa reforma de uma casa que é realizada em 15 dias. Se a gente aumentar o número de trabalhadores, em quantos dias 6 trabalhadores fariam essa mesma reforma, trabalhando no mesmo ritmo? Então, ou seja, o aumento da grandeza, ele é inversamente proporcional, tá? Ou seja, o aumento de uma grandeza implica na redução da outra grandeza, ok? Numa proporção inversa. Então, se a gente tem, quanto maior é o número de pedreiros, menor vai ser o número de dias em que eles realizarão aquele trabalho. Então, vamos ver aqui nessa imagem. Número de pedreiros, número de trabalhadores. 4 está para 15 dias, então 6 estará para x. Mas nesse caso, como são grandezas inversamente proporcionais, eu preciso mudar ali, inverter as grandezas, tá? Então, eu multiplico em cruz, porém, 6 multiplica o x e o 4 multiplica o 15 ali, como vocês estão vendo na imagem, ok? Aí vem os cálculos de diluição. Gente, isso daqui a gente usa muito, não só na faculdade, como na nossa vida mesmo, na vida profissional, vocês vão usar muito isso daqui. Eu já vi, gente, muitas perguntas de entrevistas de emprego, ou de concursos públicos, ou de processo seletivo para ingressar em algum tipo de empresa, fazem esse tipo de pergunta. Cálculo de diluição, isso aí vocês vão aprender e vão ter que saber mesmo. Então, eu coloquei aqui um exemplo para você. Uma diluição 1 para 2 equivale a uma parte do soluto mais uma parte do diluente. Se eu tenho uma diluição 1 para 10, vai ser uma parte do soluto mais 9 partes do diluente. Outro exemplo, diluição 1 para 100, uma parte do soluto mais 99 partes do solvente ou do diluente.
Se eu pegar aqui o exemplo de 1 para 10, que a gente usa bastante essa diluição no laboratório, eu vou fazer um exemplo de ml, tá, gente? Porque aqui uma parte do soluto pode ser ml, pode ser microlitro, seja lá o que você estiver trabalhando, pode ser litro, tá? Tem que ser sempre na mesma unidade, obviamente. Então, vamos trabalhar com ml. Se eu tenho 1 ml de soluto, uma parte do soluto, eu vou ter 9 partes do solvente ou do diluente. Então, eu vou ter 9 ml, que somam 10, tá? Então, notem aqui, quando eu falo 1 para 10, a soma total tem que dar 10, ok? 1 para 2, por exemplo, eu vou ter, exemplo aqui, tá, gente? 500 ml do soluto mais 500 ml do solvente. Poderia ser 1 litro de soluto, 1 litro de solvente. Continua sendo uma diluição 1 para 2, ok? Então, primeira coisa que você tem que saber, qual é o volume desejado, né? Então, você quer ml, litro, microlitro, e depois aplicar essa proporção. Exemplo, tem aqui uma diluição 1 para 10 de amostras de urina, né? Eu poderia ser amostras de soro para fazer um teste de ELISA, por exemplo. Mas vamos dar aqui o exemplo de amostra de urina. Se o meu volume desejado é 10 ml, eu vou ter 1 ml de urina mais 9 ml do diluente. Essa é uma diluição 1 para 10. Notem que se eu quiser mudar essa quantidade, né, eu posso multiplicar isso, vamos supor, eu quero 5 vezes mais. Eu posso pegar 5 ml de urina e eu vou multiplicar isso também pelo 9. Então, eu vou ter 45 ml de solvente. Então, 5 ml de urina mais 45 ml do diluente, notem que continuará uma diluição 1 para 10. O objetivo desse vídeo é dar uma noção para vocês, não é que vocês realmente entendam isso em 1 segundo, 10 segundos que eu estou explicando. Só que cada tópico desse é uma aula inteira, ou até mais de uma aula que vocês vão ver na faculdade, que vão explicar tudo bonitinho. Ok? Aí uma outra coisa que a gente usa muito no laboratório, continuando no tópico cálculos de diluição, por exemplo, diluir uma amostra numa concentração X. Então, fazer uma concentração dessa amostra. Então, a gente usa muito esse cálculo, C1V1, C2V2, sendo que o C1 é o inicial, vezes volume inicial, é igual ao volume final, vezes concentração final, vezes o volume final. A gente usa muito isso para, por exemplo, a diluição de DNA. Até dei o exemplo ali. Diluir as amostras de DNA a uma concentração de 10 nanogramas por microlitro. Então, notem aqui, gente, quais são as informações que eu posso tirar desse exemplo para aplicar nessa fórmula aqui. Eu tenho a minha concentração final desejada, que será o meu C2, que é 10 nanogramas por microlitro. E eu tenho a concentração inicial. Como que eu sei a concentração inicial? Eu tenho que pegar aquela amostra de DNA e quantificar isso no nanoespectrofotômetro. Então, essa concentração inicial da amostra vai ser o meu C1. Então, eu vou aplicar esses valores nessa minha fórmula. Então, vejam, acompanhem aqui na imagem. O meu C1 é 36,8, né? Fiz um exemplo para vocês. Vezes o volume inicial, que é o que eu quero saber, quanto que eu tenho que pegar daquela amostra para chegar na concentração final de 10 nanogramas por microlitro. E o volume final, que é o meu V2, eu que vou falar quanto que eu quero. Então, por exemplo, eu faço uma diluição final de 100 microlitros. Então, eu coloco ali, volume final, 100. Fiz a continha aqui, deu aqui 27,72. Então, eu tenho que fazer uma diluição num outro tubo, né? Eu tenho que colocar 27,72 microlitros da minha amostra de DNA inicial, aquela que tinha 36,8, e eu vou ter que diluir isso num volume final de 100, tá? Então, gente, se o volume final é 100, eu tenho que tirar o que eu coloquei do DNA, certo? Então, 100 menos 27,72 dá 72,28 microlitros de água. Então, no tubinho já tem que ter os 72,28 microlitros de água, mais esses 27,72. Gente, isso aqui a gente usa muito, tá? E vocês vão ver esse tipo de coisa na faculdade. Eu usei aqui um exemplo na grandeza de microlitros, que é o que a gente utiliza em biologia molecular.
mas em análises clínicas, por exemplo, vocês acabam utilizando mais em ml, por exemplo, né? Uma outra coisa que nós utilizamos bastante é a diluição seriada, né? Eu vou dar um exemplo do que eu utilizei isso no meu mestrado, eu fiz muito isso. Diluição seriada de uma carga, para analisar carga viral de amostras, né? Eu fiz uma diluição seriada 1:10, partindo dessa concentração que eu coloquei aqui para vocês. Concentração inicial do meu controle positivo, 1,5 vezes 10 a quarta, tá? Então notem que aqui essa concentração viral, ele me deu em notação científica, que é uma outra coisa que eu vou falar para vocês que também a gente usa bastante. Eu quero um volume final de 50 microlitros, então eu utilizo 5 microlitros da concentração inicial mais 45 microlitros de água. Ah, por que 5, professora? Porque eu queria um volume final de 50, então se eu faço uma diluição de 1:10 com um volume final de 50, lembrem-se que é uma parte do soluto mais 9 partes do solvente. Então, se eu tenho 5 vezes aqui o soluto inicialmente, eu tenho que multiplicar por 5 também essas outras 9 partes. Então, ficaria 5 microlitros, no caso aqui, né? Do soluto mais 45 do solvente, ok? Uma diluição seriada, pessoal, nada mais é do que eu passar de um tubinho para o outro. Então, o meu tubinho inicial, notem aqui na imagem, número 1, ele tá com aquela concentração inicial que eu falei para vocês, de 10 a quarta. No tubinho número 2, o que eu vou adicionar inicialmente? Aliás, até o tubinho número 5, 45 microlitros de água. Então, eu ponho 45 microlitros de água em todos os tubinhos que eu vou fazer a minha diluição. A partir da concentração inicial, sempre homogeneizando muito bem, eu passo 5 ml para o outro tubinho. Ponho no vórtex lá, vortexo muito bem essa diluição e passo 5 microlitros da concentração número 2 para o tubinho número 3 e assim sucessivamente. O que vai acontecer? A 10 a quarta, inicialmente, como eu fiz uma diluição 1:10, eu reduzi essa grandeza de 4 para 3, então ficou 10 a terceira. Depois, o tubinho número 3 ficou 10 elevado a 2. A concentração a quarta concentração, 10. E a quinta ficou com só 1,5 cópias de vírus por microlitro. Então, basicamente, diluição seriada seria isso. Tem muitos outros exemplos que a gente pode fazer, mas enfim, só para vocês terem essa noção de cálculo. Uma outra coisa que nós usamos muito é notação científica, pessoal. Então aqui vocês vão ter que dar uma revisada aí na matemática, que aí lá os professores já chegam direto na bota lá na notação científica. Eu normalmente dou uma revisada com os alunos lá do que eles aprenderam no ensino médio, mas assim, qualquer dúvida vocês têm que dar uma revisada naquilo que vocês já aprenderam antes. Então, notação científica, gente, só relembrando, sempre vai ter esse número na frente, que está circulado aí, que deve ser sempre menor que 10, o sinal de vezes de multiplicação, depois vai ter o número 10, que vai ter sempre base, a notação científica sempre vai ter como base o 10, e vai ter esse numerinho em cima, né, que é o elevado. Esse número em cima, ele vai dizer o número de casas que tem depois da vírgula, grosso modo dizendo. Então, vamos supor aqui, esse exemplo, 2 vezes 10 elevado a 9. Eu vou ter o número 2 primeiro, vamos transformar isso em número absoluto. Coloco 2 e conto 9 zeros, que isso seria bilhões, ok? Dei um outro exemplo ali do lado, né? 5,5 vezes 10 a sétima. Vejam que aqui, por que eu tá 6,5? Porque obrigatoriamente esse número da frente do sinal de multiplicação deve ser menor que 10. Então eu não poderia colocar 65 vezes 10 a sexta. Eu tenho que colocar 6,5 vezes 10 a sétima. Então o que eu escrevo lá? O 65. A partir da vírgula, que tá ali 6,5 ou 6,5, a partir da vírgula eu conto 7 casas e eu consigo transformar isso em número absoluto, tá? Que nesse caso aqui seriam 65 milhões. Uma outra coisa que a gente utiliza muito, contagem de células. Vocês vão ter também aulas práticas sobre isso, a importância da aula prática, manusear a câmara de Neubauer, essa foto que vocês estão vendo aqui. Quando eu coloco essa parte laminada
dessa imagem da câmara de Neubauer, parece um espelho, essa parte espelhada no microscópio, vai aparecer o que está lá em cima, esses quadriculadinhos, tá? Então eu vou colocar a minha célula ali que eu quero contar, pode ser uma urina, por exemplo, pode ser uma amostra de líquor, são amostras líquidas, tá, pessoal? Sem fazer nenhum tipo de fixação. Ou no meu caso, que trabalho com cultura celular, eu vou colocar o meu concentrado celular ali, tá? Então eu vou colocar geralmente 8 microlitros desse concentrado celular naquele ponto espelhado ali e coloco uma lamínula por cima e observo ao microscópio. No caso de cultura celular, eu vou contar os quadrantes de fora, que são compostos por 4 quadrantes de 16 quadradinhos, ok? Dependendo do tipo de célula, se for plaqueta, se for hemácia, vai contar em quadrantes diferentes, tá? Que eu não vou entrar nisso aqui, mas só para vocês terem noção, tá? Então, olha só, gente, eu tenho que fazer uma conta aqui. Então, eu contei quadrante externo, superior esquerdo, superior direito, inferior direito esquerdo, tenho lá os meus valores que vocês estão vendo aqui na imagem, e eu vou então somar, primeira parte ali, somar e fazer uma média. Então eu tenho uma média de 85 células, ok? No caso da câmara de Neubauer, você tem que multiplicar isso pelo fator de correção da câmara, que é sempre 10 elevado à quarta. Então eu faço 85 vezes 10 à quarta células por ml, ok? Aqui nesse caso. Transformo isso em notação científica. Lembra daquele o número na frente do sinal de multiplicação tem que ser sempre menor que 10. Então é 8,5 vezes 10 à quinta. Porque eu tirei uma casa dali, então eu tenho que colocar ela em algum lugar, tá? Então se eu tirei ali a casa do 85 que se transformou em 8,5, esse decimal eu tenho que jogar ali na notação científica. De 10 elevado à quarta vira 10 elevado à quinta. Depois eu faço o ajuste celular que eu quiser. Nesse exemplo ali que eu escrevi em vermelho está escrito quantos microlitros são necessários para fazer um ajuste celular de 2,5 vezes 10 à quinta células por poço. Então eu vou lá pipetar as minhas células na plaquinha dos pocinhos de cultivo celular. Eu tenho que colocar uma quantidade exata de 2,5 vezes 10 à quinta. Como fazer esse cálculo? Primeiro, contei aqui na câmara de Neubauer, cheguei à conclusão que a concentração celular daquele concentrado que eu coloquei lá, daqueles 8 microlitros iniciais, é igual a 8,5 vezes 10 à quinta. Tenho que fazer uma regra de 3, gente, simples aqui. Se 8,5 vezes 10 à quinta células está para 1 ml, porque é células por ml, quer dizer que em 1 ml tem tudo aquilo de células. Para chegar a 2,5 vezes 10 à quinta células, no caso por pocinho, quantos microlitros ou ml eu preciso? É proporcional, não precisa inverter nada, faço as contas e cheguei ali a 0,294 ml, que seria igual a 294 microlitros. E ali eu vou ter aquela quantidade X que eu preciso de células. Uma outra coisa que utilizamos muito também, unidades de medida, conversões de unidades de medida. Isso aqui também, gente, é aula que não acaba mais disso, de diversos tipos de unidades de medida. Um exemplo aqui para vocês, o clássico, transformar ml em microlitro em ml. Então é saber que em 1 ml nós temos 1000 microlitros. Se eu tenho 285,8 microlitros, que é esse exemplo que eu dei aqui na imagem, quantos ml eu vou ter? Regra de 3 simples. Eu tenho aqui um outro exemplo. Quando eu quero passar uma concentração molar, isso aqui a gente usa muito no laboratório, sempre dá nó na minha cabeça, eu tenho que sempre prestar muita atenção para não fazer confusão. Vejam ali aquela tabelinha. Eu tenho a concentração molar e eu quero passar isso para milimolar, depois nanomolar ou picomolar. Cada vez que eu ando para a direita nessa tabelinha aqui, nessa parte de baixo aqui, tá, gente? Na inferior esquerda, eu multiplico por 1000. Tá? Agora, se eu quero andar para a esquerda, eu tenho que dividir por 1000. Então, são coisinhas que a gente tem que sempre ter
em mente para não fazer confusão. A gente usa muito isso no laboratório. Tem uma determinada concentração, eu tenho que diluir isso para nanomol, para picomol. Eu trabalhei com cultura celular e diluição de fármaco. Eu quebrava minha cabeça para fazer cálculo de diluição de fármacos. Então, vocês vão ter aulas e aulas, muitas aulas, só sobre essa questão de conversão de unidades. Ufa! Ai, dá até um calor. Gente, é mais ou menos isso. Não sei se for melhor ou pior, se vocês se animaram, se desanimou vocês. Me contem aqui nos comentários, gente. Eu quero saber o que vocês acharam. Era isso que vocês esperavam? Esqueci de alguma coisa que vai ter? Coloca aqui também nos comentários, tá? Eu coloquei o que eu lembrei, que eu sei que eu lembrava que os alunos tinham mais dificuldade. Então, de matemática, gente, é isso. Tá? Não são coisas novas que vocês nunca viram na vida, são coisas que vocês já viram ou deveriam ter visto no ensino médio. Então, o que acontece é que às vezes o aluno ficou muito tempo sem estudar e chega e não lembra disso, né? Então, requer talvez aí uma revisão do que já viu, ok, gente? Tem que estudar, tem que estudar. Essa é a chave, não tem outro caminho, não existem atalhos na biomedicina, gente. Tem que estudar. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, gostou, gente, por favor, deem um like, porque se vocês não derem um like, eu não vou saber que vocês gostaram do vídeo. Aí você fica, mas você não faz vídeo, demora pra fazer vídeo. Mas quando eu faço vídeo, vocês não dão like, eu não sei se vocês estão gostando, eu não faço mais. Então, deem o seu like aqui, compartilhem esse vídeo com seus colegas que querem fazer biomedicina. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!